A gente vai para Londres agora para falar sobre a pandemia na Europa com Ulisses Neto, que já está aqui com a gente. Ulisses, você ouviu os números que o Thiago trouxe para a gente, mas aí na Europa alguns governos pretendem flexibilizar a quarentena, outros ainda manter essas medidas de isolamento. Conta mais para a gente. Cada um com uma posição diferente, Kalina e ouvintes. Aqui em Londres, meio-dia mais 46 minutos agora. Quarta-feira muito bonita de primavera, com o céu aberto, sol brilhando forte e termômetros na casa dos 13 graus em Westminster. Aos poucos e com bastante cautela, os países europeus estão voltando a se abrir depois de quase 2 meses em quarentena. Onde o vírus foi menos agressivo ou as autoridades lidaram melhor com a situação, as regras de isolamento estão sendo flexibilizadas mais rápido. A gente tem falado sobre isso aqui no Jornal da Manhã ao longo da semana e hoje chegou a vez da Alemanha ampliar essa flexibilização. A chanceler alemã Angela Merkel discute hoje com os 16 governadores do país medidas para relaxar ainda mais o isolamento social por lá. A Alemanha é considerada aí um dos países que melhor lidaram com a crise de coronavírus. A Alemanha, Portugal são os exemplos mais positivos aqui do continente, né? E na prática, a chefe do governo alemão está transferindo para os estados a decisão de como cada região vai tentar voltar a alguma normalidade. A Baviera, que fica no sul do país, por exemplo, pretende reabrir restaurantes e mais pontos de comércio no próximo dia 18 de maio. Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, ao norte, quer retomar o movimento em restaurantes já neste próximo sábado. Se o plano realmente for adiante, depois dessa reunião de hoje, o governo federal ainda vai manter a supervisão da situação na Alemanha. Merkel propôs uma cláusula nos termos discutidos com os governadores, prevendo a retomada da quarentena caso ela seja necessária mais uma vez, do jeito que estava, né, com regras bastante rígidas. Os governadores vão ter que reimpor essas restrições mais duras se novas infecções ultrapassarem a marca de 50 pessoas a cada 100 mil habitantes durante o período de uma semana. Até o calendário do futebol alemão já começa a ser discutido com mais firmeza, deve ser retomado ainda em maio, não se sabe exatamente se isso vai acontecer ou não, uma posição deve ser divulgada ainda hoje. Fala-se que a Bundesliga pode retomar suas atividades já no dia 21 de maio. Mas é importante lembrar que a Alemanha proibiu grandes eventos com multidões até 24 de outubro, então esses jogos, né, vão ser com portões fechados se de fato forem retomados. Lá na Espanha, as regras da quarentena também foram relaxadas nos últimos dias, mas o governo ainda está em alerta, tentando ampliar o estado de emergência. O primeiro-ministro Pedro Sánchez conseguiu formar uma coalizão para aprovar essa expansão do estado de emergência, apesar da oposição vinda do Partido Conservador, do PP, e essa decisão deve ser também tomada já nos próximos minutos lá na Espanha. E aqui no Reino Unido, o governo só vai anunciar seu plano de relaxamento da quarentena no próximo domingo. O primeiro-ministro Boris Johnson está neste momento na Câmara dos Comuns, participando de uma sessão virtual. Apenas alguns parlamentares estão presentes no Palácio de Westminster aqui em Londres. E ele disse agora há pouco que, quando apresentar o seu plano no domingo, espera que algum relaxamento das regras de quarentena seja implementado já a partir de segunda-feira. Mas a gente ainda precisa aguardar mais um pouco para ouvir os detalhes, porque o governo britânico está sendo bastante criticado nas últimas horas, né? Como a gente ouviu agora há pouco, o Reino Unido se transformou no país com o maior número de mortes em toda a Europa, mortes causadas pelo Covid-19, passou a Itália, ainda que seja difícil fazer comparação de países, né? Cada região, cada país tem coletado seus dados de uma forma, mas o fato é que o Reino Unido hoje tem ali, pelo menos no número oficial, mais mortes que a Itália. Isso pegou muito mal por aqui. O país está cabisbaixo mesmo, com uma tensão forte e uma pressão também muito grande em cima do primeiro-ministro, porque não foram poucos os erros do governo conservador até aqui. A gente lembra que no início eles tentaram implementar uma certa imunidade de rebanho, isso não deu certo, né? Logo veio a quarentena, mas mesmo até agora, né, as regras de confinamento aqui no Reino Unido ainda são muito mais leves se comparadas ao que
acontece na Espanha, na Itália e na França. Por isso o governo também está sendo bastante pressionado. Não dá para saber exatamente o que levou a Grã-Bretanha a ter esse número tão grande de mortes agora, né? Vai precisar de tempo e de muito estudo para entender qual foi o caminho seguido pelo país, mas é certo que os britânicos estão morrendo em maior número que o resto dos europeus. Kalina.